Oi, gente! Eu sou a Cristiane e hoje eu vou falar com vocês a respeito do meu substrato. Toda a experiência que eu tive aqui com vários substratos que eu já testei durante os meus 3 anos de cultivo, e eu gostaria de explicar para vocês, um pouquinho dessa minha experiência que eu tive e quais o que eu mais gostei, quais o que não deu certo por aqui. Lembrando que essa questão de substrato não tem regra, tá? Depende muito do seu método de cultivo, do clima da sua cidade, das suas, da quantidade de regras que você faz, do tipo de vaso. Então, assim, é uma experiência constante e ao mesmo tempo que hoje pode estar dando certo, daqui a um tempo pode ser que não dê mais certo. Então, a regra é experimente, tente e faça um substrato diferente, tá bom? Tem um cachorro aqui latindo, não é o meu, que eu já disse que meu cachorro não late. Talvez vá atrapalhar um pouquinho, mas eu vou tentar fazer, tá bom? Então, quando eu comecei a cultivar suculentas, o meu substrato era areia, tá? Aí depois eu tinha muito poucas, fiz uma experiência, resolvi mudar. Eu passei pro Carolina, tá? Misturado com outro substrato da Bioplant. Infelizmente o Carolina aqui na minha cidade não deu certo, porque aqui é extremamente úmido, vocês não fazem ideia da umidade dessa cidade, tá? Então eu reparei o seguinte: se eu regava demais, ele não secava, apodrecia tudo. Se eu regava de menos, ele compacta muitas raízes, sabe? Se compacta o substrato, ele ficava aquele caroço. Então, quando eu puxava as raízes, já não tinha mais. Ao meu entendimento e na minha experiência aqui, parece que ele tem um prazo de validade. Ele é muito bom para enraizar mudas, é excelente, rapidinho enraiza, mas daí você tem que tirar e plantar em outro substrato. Se você ficar com ele durante mais tempo, eu percebi que ele acabou com as raízes das minhas plantas. Inclusive tem até um post bem antigo na minha página do Instagram em que eu tive que decapitar várias de uma vez, porque eu descobri que estavam todas podres, e eu fui tirando e até tirava assim a raiz assim, ó, ela saía da minha mão. Então, assim, pra ser sincera, eu peguei um pouco de pânico do Carolina, tá? Uma experiência minha, eu sei que muita gente usa e dá super certo e adora, então isso é ótimo. Eu estou dizendo pra minha experiência aqui na minha cidade. Depois dessa experiência com Carolina, eu fiquei muito sem opção e eu resolvi plantar num outro substrato que eu achei aqui na minha cidade. No momento, eu esqueci o nome dele, mas ele tinha muita casca de pinos. Eu sabia que não ia dar certo, mas era a única opção que tinha no momento. E uma conhecida minha usava e dava certo, e eu resolvi experimentar. Ele ficou muito tempo comigo porque eu não gostei, gente. Deram uns mosquitinhos que não foram prejudiciais, mas deu muita cochonilha. A casca de pinos eu já sabia, mas eu resolvi tentar, né? Ela não seca, não era carbonizada. Então, assim, ela não seca, ela dá muita umidade e atraiu muitos insetos e principalmente cochonilha de raiz. Então, eu lembrei que eu ainda tinha umas suculentas antigas na areia e eu resolvi mudar e voltar para a areia. Enfim, eu criei a minha própria mistura da areia com o substrato forte floreira e deu super certo durante muito tempo. Para ser sincera para vocês, eu não tive nematóides. A minha areia, eu já até tenho uma receita do meu substrato com areia aqui mesmo no YouTube. Eu não tive problema algum em relação a nematóides, dava muita pouca cochonilha. Foi a melhor fase das minhas suculentas. Elas ficaram lindas, coloridas, sabe, do jeito que eu gosto. Foi a melhor fase. Porém, o que acontece? A areia, com o tempo, ela compacta demais as raízes. Então, é um tipo de substrato que você tem que ficar trocando sempre, no mínimo de 6 em 6 meses, tá? Aqui no meu jardim, não tinha possibilidade de eu replantar uma suculenta, tipo, tirar, aproveitar o torrão e passar para um vaso maior. Toda vez que eu ia trocar o substrato, eu tinha que decapitar, porque com o tempo
praticamente o substrato da areia fica assim ultra compacto e ele acaba com as raízes das plantas, tá? Não que elas morram, mas elas começam a não desenvolver tanto e não tem como você replantar, porque na hora que você puxa as raízes ficam todas agarradas no solo, então eu sempre decapitava, mas dava certo, nunca tive problemas. Porém, essa questão de ficar decapitando sempre começou a me deixar mal, assim, eu tinha certas coisas que eu queria apenas trocar de vaso. Eu não queria ter que decapitar para trocar. Aí eu resolvi experimentar um outro substrato, que é o que eu vou mostrar agora para vocês, tá bom? Antes de mostrar o meu substrato novo para vocês, eu quero mostrar essa Bluebird que tá aqui. É a única que eu não troquei o substrato, ela está na areia. Eu confesso que eu estou um pouco sem coragem de trocar, porque na hora que eu for trocar, eu vou ter que decapitar. Se vocês verem aqui, ó, olha só. Ela é muito compacta, muito duro, nada entra aqui, gente. Então, eu até jogo uns adubinhos, na hora de adubar eu furo o substrato com um palito e enfio o adubo dentro para ver se chega até as raízes. Se vocês perceberem, ela está bem, ela está bonita, ela está compacta, mas já tem até um tempo que ela não cresce mais e não me deu filhote. Ou seja, a planta pode até ficar bonita, mas talvez não fique tão saudável, porque nunca me deu um filhote e ela também deu uma parada de crescer, mas está bonita, tá vendo? Esse é o substrato da areia. A receita do meu substrato, gente, é essa daqui, ó. Eu coloco 2 partes de perlita. Nossa, que cachorrada chata, gente, desculpa. 2 partes de casca de arroz, 2 partes de carvão moído e 1 parte de forte floreira, tá bom? Essa é a minha receita do substrato atual, que eu estou gostando muito, pois é super drenável e seca muito rápido. Eu estou adorando, porque, como eu já disse, a minha cidade é muito úmida. Nenhum substrato aqui secava rápido, mas nenhum. Eu não podia regar minhas plantas muito, porque já tive substrato que demorar 1 semana para secar, mesmo estando em vaso de barro. Então, assim, essa mistura aqui eu achei excelente. Eu misturo tudo, faço a drenagem do vaso com carvão e coloco. Olha aqui que maravilha, olha. Olha que substrato aerado, olha. As mãos também sujam, né? O rosto suja, tudo fica sujo. Mas é uma maravilha. Eu tenho gostado bastante. Eu vou falar aqui um pouco das propriedades, porque embora muitas pessoas saibam, né, qual que é a sua finalidade, tem muita gente também que está começando e tem suas dúvidas. Então, eu vou falar sobre a perlita, que ela possui uma alta capacidade, né, de dar aeração ao solo. O que é isso, gente? O que é um solo aerado? É um solo que contém ar, né, que ele não compacta, e isso faz com que as raízes ficam saudáveis e não apodrecem rápido devido a esse ar que entra dentro do substrato. Ela não absorve a água, ela apenas retém essa água e essa água fica retida, disponível para as raízes das plantas, tá? Então, assim, ela não encharca de água, ela retém a água necessária e essa água fica disponível para as raízes das plantas. Agora, o que eu percebi também, quando vocês forem comprar perlita, vocês compram a perlita em granulometria grossa, essa grandona. Se comprar pela internet e ela chegar muito moidinha, ou se você for no lugar e ver um saquinho dessas assim, bem pequenininha, gente, vocês evitam de comprar, porque eu tive a experiência aqui no meu jardim da perlita bem fina e ela compactou meu solo, tá? Ela ficou muito úmida junto com o substrato e eu reparei que as minhas plantas fungaram por excesso de umidade, porque ela demora a secar, porque ela não dá essa aeração que é o objetivo dela, pelo fato dela ser muito fininha, igual essa daqui, entendeu? Ela dá essa aeração por ela ser grossa, então escolha gramatura, alta gramatura. Se for baixinha, muito fininha assim, ó, ela mistura no substrato e não resolve o que tem que resolver, tá bom?
Outro fator positivo da perlita também, que é o que faz a diferença em relação a outros tipos de componentes, tipo pedrisco, né, ou pedra, é que a perlita, ela ajuda a conservar a temperatura. Então, ela torna a temperatura mais amena, evitando um superaquecimento no verão. Porque às vezes as pessoas perguntam, eu posso substituir a perlita pelo pedrisco? Até pode, só que o pedrisco é pedra, então se pegar muito sol, pode ser que ele esquente e possa prejudicar as raízes, né? Eu nunca experimentei, né? Mas eu acredito nisso, e no caso da perlita, ela evita esse superaquecimento, dando meio que uma refrescada no substrato, se é que eu posso falar dessa forma. No caso do carvão, ele é antifúngico, ele evita odores, ele remove as impurezas do solo, espanta os insetos e, além disso tudo, gente, ele seca muito rápido, muito. Você pode usar esses pedaços maiores para poder drenar o solo, como eu havia falado, e os pedaços menores para poder misturar no substrato. Foi a melhor coisa que eu fiz no meu substrato, eu estou amando, porque agora o meu substrato está secando assim muito rápido, muito, eu estou adorando. Agora eu vou falar também desse substrato aqui, que é chamado de condicionador de solo e que é o da Forte Floreira. O que contém nesse substrato? Ele é casco de pinos decomposta, juntamente com cinzas, né, de madeira, cinzas. É o único substrato, é a única matéria orgânica que eu uso nos meus substratos. Gente, eu não faço uso de adubo orgânico, não faço uso de humus, de nada disso. Isso daqui é a única terra que eu coloco e, como eu já falei, é uma proporção para 2 de cada um do resto, tá? Por que eu gosto desse substrato? De misturar pelo menos ele, porque ele é o único que vai me ajudar a ter mais umidade no meu solo. Porque a perlita, embora ela não absorve a água, ela retém um pouquinho para ajudar as raízes, mas ela seca rápido. A casca de arroz carbonizada seca rápido, carvão seca rápido. Então, assim, o meu substrato ele está super errado e secando muito rápido. E no caso desse Forte Floreira, é a única matéria orgânica que pode dar um pouco de nutrientes para as minhas plantas, porque o resto é tudo inerte, né? Não tem nutriente nenhum. E ainda pode deixar meu substrato um pouquinho mais úmido, por isso que eu uso menos dele, é só uma proporção. E temos também a famosa casca de arroz carbonizada. Não se deve usar ela sem ser carbonizada, porque aí ela vai se tornar um produto orgânico, tá? Essa casca de arroz, ela é leve, ela é porosa, ela também permite uma boa aeração, além de ser rica em sílica. Ou seja, ela aumenta a resistência das plantas ao ataque de doenças e pragas. Sem contar que ela ajuda as plantas a absorverem melhor os nutrientes. Então, toda essa mistura aqui, tá? É ideal, no meu caso, do meu cultivo, para as minhas plantas. E o cachorro continua latindo. Olha, eu vou mostrar aqui algumas suculentas que estão no meu substrato novo, né? Que eu acabei de mostrar para vocês a receita. Esse aqui é o Graptopétulo Mendozai. Olha só que lindeza, que gordura. Esse gosta muito de sol e um pouquinho a mais de água. Todas essas daqui já estão no meu substrato novo, já tem mais ou menos uns 2 meses. Essa daqui é uma colorata. Essa daqui é um curs. Olha como é que ela tá grande. Essa daqui é uma híbrida da Xaviana, tá comigo já tem uns 2 anos. Já sofreu ataques de fungo, cochonilha, mas ela segue linda nesse meu substrato novo. Inclusive já vem um monte de mudinha aqui de baixo. Essa daqui também eu já mostrei ela aqui no canal, é a minha Echeveria nívea. Já está ficando um pouquinho branca, porque aqui no meu jardim o sol sumiu, tá? Vou mostrar mais alguma aqui pra vocês. A Echeveria Mônica. Todas essas estão aqui no substrato novo. Da híbrida da Mauna com a Mandala. Olha só, um pouquinho aqui também pra vocês, olha, as minhas ranaicadas.
Vocês podem perceber que eu tenho diversos tipos de vaso. Gente, o problema não é o vaso. Eu tenho vaso de louça, eu tenho vaso de barro, eu tenho lata. Essa daqui é a Echeveria Citifukumiyama. E tenho essa lindona aqui, que é a minha Echeveria Green Smile. Olha que coisa mais linda essa Echeveria. Todas estão plantadas no meu vaso, no meu substrato novo. Já tem uns 2 a 3 meses. Então, chegamos no fim do nosso vídeo. A dica que eu tenho que dar a respeito do substrato é essa. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, porque semana que vem tem mais. Ah, eu esqueci de comentar, né, gente? Para quem quer cultivar com carvão, tem que estar preparado para sujeira, porque não é nada prático. A gente suja as mãos e na hora de despejar o carvão a gente suja o rosto também. Então se preparem, porque prático não é. Mas as meninas adoram. Tchau, até mais!